Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Eu quero agradecer já de antemão a presença e a participação do Everton Araújo. Ele que é um terapeuta sistêmico aí, entre outras coisas. Everton, fala um pouquinho de você aí, né, do seu currículo, por assim dizer, né? Se apresente aí, qual que são as suas áreas de atuação aí como terapeuta e tudo mais, por Legal. gentileza. Wagner, obrigado por estar aqui, pelo convite. Obrigado pelas marcações que você também faz quando alguém pergunta de constelação familiar, está sempre me marcando aí. Obrigado por esse compartilhamento. Para quem chegou aqui agora, boa noite aí pro pessoal. Tô vendo uns ex-alunos aí, alguns alunos também aparecendo ali. Boa noite, Tom. Sou fisioterapeuta de formação. Essa foi minha atuação por muito tempo. Sou pai da Clara, pai do Luca, marido da Fernanda. Tenho um instituto aqui em São Paulo que chama Instituto Expresser, que nós damos formação de constelação familiar. Também trabalho com reprogramação biológica, que é a gente se conhecer e se desenvolver através dos sintomas, das doenças, dos comportamentos que a gente tem. E estamos aqui para gerar valor, para contribuir e fazer uma troca legal aí com as nossas audiências, professor Wagner. Muito bom. Legal demais, hein, Everton? Eu que agradeço, rapaz, de antemão, viu? Conversar com você aqui realmente é interessante, porque assim, ó, fui eu que sugeri para Carol, minha esposa, quando ela estava naquele processo de tratamento lá. Para quem não acompanha ou não conhece o nosso caso, gente, a Carol, minha esposa, ela teve depois do Covid, tivemos Covid em 2021, e aí nos exames de pós-Covid, para ver se estava legal, teve que fazer aqueles raio-x, tomografia, foi detectado um nódulo no pulmão dela, uma manchinha, um negócio, e para resolver, para saber o que é, teve que fazer uma cirurgia, né? Ou para tirar só o nódulozinho, se fosse algo benigno, ou para tirar tudo ali, se fosse algo do mal, por assim dizer. E teve que tirar metade do pulmão esquerdo dela, porque infelizmente era um câncer invasivo, um adenocarcinoma invasivo, já estava no estágio 2. E quando a Carol tirou, né, depois tem aquele pós-operatório, uma cirurgia grande, ela teve que fazer um tratamento preventivo ali para que não voltasse, né, fez a quimioterapia, só que na primeira sessão ela já teve uma intercorrência muito séria, teve trombose nos 4 membros ali, quase que ela perdeu uma das mãos. E nesse processo sistêmico todo, a gente entende, né, de saúde num contexto biológico, natural da ciência aí, e só que tem um viés mais emocional por trás, mais voltado para essa área do Everton. E como eu já sigo o Everton aqui há algum tempo, a gente gosta de ver a interação dele, eu sugeri para a Carol que fizesse uma consulta com ele. Falei, vamos fazer uma consulta com o Everton. Porque daí nós vamos entender esse processo sistêmico com mais firmeza. Porque uma coisa é eu estudar de curioso, outra coisa é passar por um especialista. E foi, gente, foi perfeito, foi maravilhoso. No caso da Carol, a gente precisou de 2 sessões apenas ali, né, da constelação, da abordagem com os bonecos, entendeu, reconheceu um trauma lá do passado, alguma coisa assim, e realmente até chegou no momento que o Everton falou assim, Carol, você está de alta, olha que maravilha, estou feliz. Então foi bem gratificante para nós, né, essa coisa toda. Eu imagino que você tenha casos e casos aí para lidar também, né, de coisas assim um pouco densas, né, difícil, por assim dizer. E nesse sentido eu quero enfatizar a importância, eu quero que você fale um pouquinho da importância dessa questão da constelação familiar. Eu tenho alunos de numerologia que são formados também em constelação, são consteladores, têm lá seus atendimentos também. Queria que você compartilhasse um pouco dessa importância e qual a relação da constelação com essa questão da reprogramação biológica, por gentileza. Legal. Wagner, como você disse, eu costumo dizer para as pessoas que chegam lá no meu consultório aquele, e aí, tudo bem? Como é que você está? Essa é uma pergunta meio só de praxe, que eu costumo dizer, porque ali ninguém senta só para tomar um café comigo. Eles também tomam um café comigo, sentado ali no meu sofazão, nas poltronas bem confortáveis que eu tenho no consultório, mas normalmente as pessoas vão ali porque elas estão cheias de dores e estão incompreendidas, desorganizadas internamente. E a minha função ali é só contribuir para um processo de reconstrução ou às vezes de desconstrução de alguma coisa que aconteceu lá atrás e a gente acaba encontrando. Então eu tenho essas 2 linhas, como você falou, de trabalho, onde elas se relacionam muito. Tem a linha da reprogramação biológica, que quando uma pessoa chega, por exemplo, com câncer de pulmão,
através do sintoma, a gente vai atrás de encontrar qual foi o momento ou quais foram os momentos traumáticos que podem ter levado também a pessoa a ter aquele câncer de pulmão. Ah, Tom, mas, por exemplo, se a pessoa fumar, não é porque ela fuma que ela tem um câncer de pulmão? Também é. Mas quanto mais um terreno biológico, quanto mais seu corpo, ele é um corpo mais surrado, que você não cuida, com comorbidades, você precisa de um trauma muito pequeno para você adoecer. Porque o terreno não aguenta. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um terreno muito bom, se tem um corpo legal, se você tem uma alimentação, hábitos de vida que são saudáveis, você precisa de um trauma maior para impactar de fato o seu corpo biológico. Claro que não é uma regra, mas uma pessoa muito saudável, por exemplo, se ela perde um filho, ela pode adoecer pro resto da vida, que é um dos maiores traumas que existem na face da Terra. Então, quando a pessoa chega no meu consultório e a queixa dela é um pouco mais de sintoma ou uma doença, eu caminho primeiramente com a reprogramação, que é entender qual foi o trauma gerado que levou ela a ter aquela percepção. E essa é a primeira abordagem. Mas nós não somos seres que só temos a nossa percepção como base na vida. A gente traz lá de trás, né? A gente fala muito disso na constelação, na numerologia também fala bastante, do que você traz ali, da sua ancestralidade, de outras vidas, inclusive, para quem acredita também mais naquela visão reencarnacionista, que você pode, sim, ter influências do seu sistema familiar. Às vezes, você pega um câncer de pulmão, por exemplo, o medo da morte, que é uma das coisas que leva a ter um CA de pulmão, o câncer de pulmão, ou uma trombose, que é uma extrema autodesvalorização, pode ser algo que nem é seu, ou nem é tão seu assim. Pode ser que seja da sua mãe, da sua avó, da sua ancestralidade. Mulheres passam muito por isso. Eu vejo orientais passando muito por isso, muito, por conta da história da cultura oriental aqui no Ocidente. Então, as duas linhas, elas se complementam, porque, principalmente se a pessoa vai no consultório mesmo, como foi a sua esposa, tem muito mais recursos para a gente trabalhar ali, porque a gente pode, às vezes, palpar o paciente, palpações sutis, onde a gente encontra marcas no corpo dele e direciona. Eu acabei de fazer uma postagem sobre isso, inclusive. Tava, inclusive, com essa camiseta, com essa camisa aqui, a camisa que você colocou na foto da arte também. Estou com a mesma camisa. E ali a gente consegue encontrar coisas que, às vezes, a pessoa não faz o menor sentido. Então, é muito comum eu escutar, olha, Tom, essa data que você me fala, que a gente encontra no corpo, né? Olha, tem um trauma muito grande de ameaça aqui quando você tinha aproximadamente 12 anos. O que te vem na cabeça? E aí, muitas vezes, a catarse, a liberação já acontece ali mesmo no consultório. Ali mesmo no consultório, a pessoa fala, nossa, eu nunca falei isso para ninguém. Você é a primeira pessoa que eu vou falar disso. E aí, ela conta alguma coisa e nesse momento acontece uma liberação. Obviamente, não é uma coisa mágica, onde a gente tira com a mão. A gente entende com a mão, mas a gente não tira. Tem um processo de ressignificação, de desconstrução daquilo. E, às vezes, ela não passa de 3 sessões. Sua esposa foi até a segunda e eu falei, olha, eu já não gero mais valor para você, eu não tenho com que contribuir com você, porque você está num estado muito bom. E ela tem uma cabeça muito boa. Ela tem uma abertura muito boa para entender, para ressignificar. E foi assim que aconteceu com ela. Então, as duas áreas que eu trabalho, uma não é necessariamente só da família, para chamar a constelação familiar, mas a gente sabe que muitos traumas vêm de lá. E a outra é através das doenças, dos sintomas, a gente conseguir entender quais são os traumas que estão envolvidos ali, qual foi a percepção da pessoa no momento que a gente encontra esses traumas aí no corpo, essas marcas todas. Entendi. Perfeito. Nesse mesmo sentido, eu quero perguntar para você agora qual que é a importância da questão do equilíbrio entre polaridade. Sabe aquelas pessoas que têm o distúrbio não é a palavra aqui, mas é aquela questão da polaridade dela estar invertida, aquilo que Jung chamava de ânimos e ânima, aquela coisa toda. Porque dentro da minha área de numerologia, eu encontro muitas pessoas querendo tratar com questões de relacionamento. E aí as pessoas se encontram dentro desse aspecto de polaridades invertidas. Mulheres que estão desenvolvendo mais
a polaridade masculina, elas são mais ativas, elas atravessam, né, elas invadem o terreno biológico ali do homem, do marido, do esposo, muitas das vezes, e acaba por prejudicar o casamento, o relacionamento. E quando isso chega num estágio muito grande, muito alto, se é que eu posso usar essa palavra, aquilo somatiza, vem para o corpo, vem com doenças, vem com cansaço, vem com questões que vão sair depois nas caixinhas de pergunta que você faz, as pessoas Sim. vão acabar naqueles sintomas. E aí, qual que é essa importância dentro da sua área, por gentileza? O que a gente vê ali, Wagner, muitas vezes a mulher faz essa migração, ou mesmo o homem, ele faz a migração para essa outra polaridade, tanto por trauma. Então, vou dar um exemplo do homem que pode se tornar um baita de um homem feminino. Quando ele é pego numa traição, por exemplo. Ele ia estar ali todo machão e, de repente, a mulher descobre que ele tem uma amante. Nessa hora, biologicamente, ele precisa inverter a polaridade, passar a viver, a gente chama de segundo lobo, então ele passa a ser um pouco mais beta, para que ele consiga, psiquicamente, sobreviver àquele trauma tão impactante que ele teve. Então, o masculino dele foi muito machucado, ele migra para o feminino. E numa dessas que o homem migra para o feminino, a mulher também muitas vezes pode migrar para o masculino. E aí, sintoma, falando de sintoma, uma das coisas principais que essa mulher tem não é necessariamente uma barba, mas ela vai ter um aumento da testosterona, ela vai ter uma diminuição da progesterona, às vezes ela perde um pouco da libido, às vezes ela perde a capacidade de ser dócil, a capacidade de ser mais amorosa, aquela coisa muito mais da ocitocina, que é um hormônio que prevalece na gestação da mulher, por exemplo, que é o hormônio do amor, é o hormônio do abraço, mais presente na mulher do que no homem. Então, pode ser tanto por uma questão traumática, ou pode ser por uma questão sistêmica mesmo. É muito comum mulheres chegarem assim no consultório, e quando você vai buscar as mulheres da família, todas elas foram abandonadas por homens que foram para a guerra, as mulheres foram extremamente submissas, as mulheres ficaram cuidando dos filhos enquanto os homens saíam para vivenciar aquele período da quarentena, onde teoricamente o homem não poderia ficar sem sexo, por exemplo. Então a mulher tinha que ceder isso. Isso também vai invertendo polaridades da mulher, vai machucando essa mulher e ela vai fazendo sintoma. Seja uma candidíase, seja uma infecção de urina, uma cistite, perde a libido, um vaginismo, dor às vezes na penetração, então tem uma bartolinite ali na hora que vai ter a penetração do pênis, tem uma sensibilidade porque está inchado, está com dor. Então essas manifestações, quando chegam no consultório, normalmente a gente encontra que por alguma razão esse homem teve que virar o segundo lobo, ele teve que ir para a polaridade feminina para sobreviver, e a mulher também foi fazer isso por pura sobrevivência. Basicamente está muito mais voltado à sobrevivência, para como é que eu me adapto ao meio que eu vivo aqui, para que eu consiga minimamente ter uma vida digna que seja sobreviver. Entendi. E nesse sentido, a constelação vai orientar, né, a questão da reprogramação biológica também. E qual que é o prognóstico de sucesso não é a palavra, mas cura seria a palavra também para isso? Então, como que isso entra no eixo, por assim dizer, pela sua abordagem? Olha, eu costumo dizer para os pacientes que os primeiros 10 dias normalmente vão ser caóticos depois de uma sessão. Porque a nossa sessão ela é um pouco diferente da convencional, onde a pessoa vai e diz, olha, como é que foi sua semana? E aí ela faz uma abordagem um pouco mais ampla, porque semanalmente ela vai estar com a pessoa. No meu tratamento, o espaço mínimo de consulta, ele é de 40 dias. Então, a gente vai direto a um ponto, a pessoa traz uma questão, a gente vai direto a um ponto, encontra no corpo da pessoa ou encontra no sistema familiar dela onde é que está a trava. Uma vez que encontrou essa trava, a gente cria caminho de solução. Olha, o seu campo da constelação apresenta isso, 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 isso. Faz sentido? Normalmente, na hora, faz muito sentido. E aquilo dá uma desconstruída em todo o mapa de mundo que a pessoa teve. Tudo que ela acreditou na vida, tudo que ela pensou. Então, ela sai do consultório, ela sai meio bagunçada, ela sai meio biruta. Porque na hora que sai, mexeu com estruturas psíquicas muito profundas. Então, leva-se um tempo para fazer essa reestruturação. E eu tenho uma taxa de feedback altíssima, altíssima,
quando principalmente se trata de saúde da mulher, são três aspectos principais: saúde da mulher, questões de abuso e que envolvem contextos sexuais, e isso no consultório aparece, sei lá, 8 em 10, e as questões familiares de reorganização. Olha, mas então, eu hoje mesmo atendi um homem, que não é comum atender tantos homens assim, mas atendi um homem que ele dizia: olha, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu estou sendo ríspido demais com a minha esposa. E aí, ser ríspido demais com a esposa, quando a gente abre um campo de constelação, no caso dele, não é absoluto, mas no caso dele, mostrou uma época onde a mãe dele teve que cuidar muito mais do irmão, que tinha TDAH, então ele acabou sentindo um pouco esse desafeto. O pai também não estava presente em casa, sempre viajando, ele sai de uma posição, teoricamente, dele, ele faz uma inversão com o pai. Ele assume o lugar de marido da mãe. Com isso, o lugar dele fica vazio. Aí ele deixa de receber como filho. Ele arrasta isso para a vida, ele é muito grato por tudo que aconteceu na vida dele. Contudo, existe um vazio ali infantil que a gente precisou olhar para isso. E quando é que ele conseguiu olhar para isso? Quando o filho dele atingiu a idade aonde ele tinha o vazio. Isso é muito comum. A gente vai levando a vida, fala, não, isso aqui dá para levar, isso aqui é tranquilo, não precisa de terapia para isso e tal. Mas aí nasce um filho, esse filho começa a ter um problema, ele começa a vir a seu serviço, ele começa a repetir um padrão que você não quer ver, mas ele faz isso de maneira inconsciente por puro amor cego. E aí entra naquela questão, por mim, eu aguentaria, mas ver o meu filho assim, eu não vou aguentar, não. E aí as pessoas aparecem no consultório dizendo, como hoje, Tom, eu estou super bem, mas quando eu vejo meu filho nessa situação, eu não aguento. Então, por ele, eu quero estar aqui. E aí ele foi para lá. Entendi. E no caso específico desse paciente aí, isso também prejudica muito a questão financeira, não prejudica? Porque ele acaba não conseguindo, sei lá, se colocar no mundo de uma forma ali para ser o provedor, por assim dizer, né? E a primeira coisa que ele me falou quando ele sentou na minha poltrona foi: eu estou aqui porque eu quero olhar para a minha prosperidade. E aí faz muito sentido com o que você falou. Ah, é? Sua prosperidade? Me fala sobre sua prosperidade. Quando ele começa a falar, ele desce para a relação dos pais, ele desce para a relação do filho, ele desce para a relação com a esposa, e aí faz um ciclo dizendo: você entendeu por que que você está com dificuldade de prosperar? Existem feridas infantis que te impedem de ganhar dinheiro hoje. Não que você não vai conseguir ganhar dinheiro, você vai. Mas a que custo? Tem três coisas que criança não deveria falar: dinheiro, sexo e trabalho. Criança não precisa saber disso. Criança precisa só viver como criança. Ser preparada, ser nutrida, ser protegida, ter afeto, ter carinho, ter amparo. Isso que a criança precisa. E no caso dele, faltou um pouco. Por mais que ele olhe hoje como adulto, aos 36 anos, dizendo: eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles podiam, e eu escuto essa frase praticamente todos os dias no consultório. Essa frase faz muito sentido, mas faz sentido para o adulto. Só faz sentido para o adulto. Para a criança, que lá com 12 anos, 6 anos, 3 anos, sentiu um vazio tremendo do pai e da mãe, era outra percepção. E dentro dessa outra percepção, você tem que olhar para a estrutura da criança e não para o adulto que está entendendo as coisas agora. Entendi. E isso é tão legal, interessante, que a ferramenta, né, que você usa aí, ela consegue acessar essa criança lá, quando tinha 12 anos, para curar aquela criança, para que ela não traga esse trauma para o momento atual, que tem ali os seus 36 anos. Seria isso, né? E aí o fato dele estar sendo ríspido demais é como se a criança dele estivesse gritando por atenção. Só que ele não se dá conta disso sozinho. É difícil a gente se dar conta disso sozinho. Quando eu tenho as minhas questões, toda quinta-feira à tarde eu estou na minha analista. Eu estou lá falando com ela para que ela me ajude a entender o que está acontecendo dentro de mim. Então, é uma corrente de movimentos de autoajuda, de conhecimento, de investimento, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. E minha mãe entrou aí agora, benção mãe. Toda vez que minha mãe está na live, eu peço a benção para ela. Dona Lourdes aqui? Dona Lourdes, aí, ó. A moça do lençol limpo, branco, que o pessoal inveja os lençóis que minha mãe lava. Aí sim, Dona Lourdes, um abraço aqui, viu, para a senhora. Muito obrigado por estar participando aqui. Legal.
Eu ia falar mal do Everton agora, mas não vou mais. Eu vou Olha, ela é uma deixar leoa, para hein, a cara? próxima. Ela é uma leoa, vai dar ruim você falar mal de mim aqui na frente dela. Muito bem. Olha, deixa eu te perguntar, que funciona? Como funciona não? Como que você partiu da área da saúde lá da fisioterapia para essa área de conhecimento tão específico que é a reprogramação, a constelação, essa coisa toda? Começou na faculdade, olha lá minha mãe falando, melhor não falar mal de mim. Olha lá, minha mãe tá me defendendo aí. Muito bem. Começou na faculdade de físio, no meu último ano de faculdade, lá em 2007, quando eu tratava o joelho de um paciente e toda vez que ele estava um pouquinho mais triste, um pouco mais cabisbaixo, o joelho doía mais. E aí a gente tratava, fazia todos os protocolos, o joelho do cara não melhorava, mas sempre melhorava quando ele estava um pouco mais feliz. O mesmo protocolo funcionava quando ele estava feliz e não triste. E aí eu comecei a perceber um pouco o comportamento dele. Cheguei para um professor, na época, falecido professor Fernando Coxinha, e falei, professor, deve ter alguma coisa emocional no joelho desse cara, porque toda vez que ele chega triste, o joelho dele dói mais. E aí esse professor disse, Tom, não viaja, segue o protocolo e não inventa. E aí Hum, eu ainda lembro que naquela hora que ele falou aquilo para mim, eu pensei, você está errado e eu vou provar para você que você está errado. E aí eu, competitivo que sou, comecei a ir atrás de outras coisas. Da físio, caí na osteopatia, que já traz um pouco dessa visão biológica, por mais que sejam manipulações técnicas, já traz um pouco dessa emoção. E aí em 2014, quando eu cheguei no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu fui convocado para trabalhar lá. Sentado na arquibancada, ao meu lado sentou um fisioterapeuta mais antigo, grandão, tem uma voz parecida com a sua, cara. Engraçado falar disso dele aqui, que ele parece muito com você. Ele começou a falar sobre um conflito emocional da aterosclerose, das placas de colesterol que entopem o coração. E ele estava conversando com o enfermeiro. E eu ouvi, e eu já estava procurando isso. E eu falei, Rodrigo, onde é que você sabe disso, cara? Onde é que eu fico sabendo essas coisas que você está falando? Aí ele falou, lá na minha cidade, com o Maurício Valente, que é o criador da reprogramação biológica. Eu falei, cara, então eu vou entrar em contato com ele. Entrei em contato com ele, ele já não estava mais fazendo turma em São Paulo, fui a Cascavel durante 6 meses, uma vez por mês, ia até lá no Paraná para fazer o curso com ele. Quando acabou o curso, a gente conversou e ele falou, cara, você não quer dar esse curso em São Paulo para mim? Você veio muito pronto. Eu já tinha estudado muito sobre isso, mas eu queria entender o todo. E aí dei o curso de programação por 8 anos aqui em São Paulo. Fomos até a 12ª turma. E aí nós encerramos esse ciclo de parceria. Eu saí do Comitê Paralímpico, comecei a ficar só no meu consultório e hoje trabalho com a reprogramação, com outras técnicas também biológicas e manuais dentro do meu consultório para identificação de trauma e abri o Instituto Expresser. Expresser, que é onde a gente faz a formação de constelação familiar, é onde vai entrar agora a formação de psicanálise também, que fala muito com a constelação familiar. Então, essa, resumidamente, foi a minha trajetória. entendi. E esses treinamentos que você desenvolve hoje também estão disponíveis no online ou só presencial? Eu tenho um treinamento que ele é online, que ele é mais para conhecimento de tudo isso que nós estamos falando. Então, olha, vamos falar sobre o problema do ovário. Qual é a emoção ligada ao ovário? O ovário policístico. Qual é a emoção ligada ao problema de tireoide? Então, basicamente um mapa que chama Você Seu Próprio Curador. Esse aqui as pessoas fazem sozinhas. E tem um programa que ele é ao vivo e online. Dessa vez nós vamos lançar ele, o Caminhos da Autocura. Ele vai ser o Experience, que a gente está chamando, que são 10 pessoas comigo num final de semana, a gente trabalhando exatamente isso. A pessoa vai trazer a questão dela, eu vou ajudá-la nessa questão, encontrar o trauma no corpo dela e fazer o processo de reprogramação e ressignificação na frente de todo mundo se contribuindo ali. Vai ser uma grande egrégora, vai ser muito legal. Legal mesmo. E você dizendo aí, né, usando uma linguagem mais espiritualista e a egrégora, a coisa toda, deixa eu perguntar, como que você lida com a questão espiritual da coisa toda? Sua espiritualidade, Cara, você tem uma religião, alguma coisa assim? Como que é? Eu essa sei é que, eu sei que o que você faz, eu sei que o que você faz não tem nada a ver com religião, assim como o que eu faço, mas você tem um viés mais voltado para uma mente mais aberta. Como que é a sua percepção disso? assim, cara, eu
dentro da minha prática, uma das primeiras religiões que começaram a questionar um pouco por conta de crenças passadas, geralmente são as pessoas do cristianismo. Que não, mas... e veio de uma pergunta de um cara muito cristão que falou assim para mim, quando eu estava comentando com ele sobre a constelação. Ele falou, cara, onde é que você vê Deus nisso? E aí aquela pergunta me foi muito intrigante, assim. Eu falei, onde é que eu vejo Deus? Eu falei, cara, a gente fala de família, a gente fala de inclusão, de ordem, de hierarquia, de equilíbrio nas relações, de não excluir as pessoas. E aí eu devolvi a pergunta. Eu falei, onde é que você vê Deus nisso? E aí ele não me respondeu. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia grupos de constelação antes da pandemia, cara, era muito mais pegada antes da pandemia, né? A gente está voltando agora para esses movimentos mais presenciais, mas eu cheguei a colocar quase 60 pessoas numa sala para fazer constelação. Eu estava até com o microfoninho da Sandy, sabe aquele do que faz aqui? Eu cantava tudo, eu fazia até um show de stand-up lá. Olha, E nesse dia, teve um dia que foi uma pessoa e disse assim, cara, isso aqui é tremendo, isso aqui é pura ação do Espírito Santo. E aí, na hora do coffee, uma outra pessoa que tinha uma visão um pouco mais espiritualizada no sentido do kardecismo, por exemplo, espírita mesmo, disse, nossa, eu sou capaz de ver alguns mentores nas suas sessões. E aí, ao mesmo tempo, e no outro dia, uma outra pessoa falou, nossa, eu vejo uma aura tão bonita em volta de você quando você faz isso. Existe uma egrégora tão grande quando você cria isso. E aí eu olhei e falei, cara, cada um vai dar um nome que for aqui, baseado naquilo que acredita. Quem é um bandista vai falar isso aqui é um preto velho, quem é um kardecista vai falar isso aqui são os mentores, o cristão vai falar que é a ação do Espírito Santo, o agnóstico vai falar isso aqui é pura energia, assim como já teve muitas pessoas. Então, o nome que as pessoas dão para a constelação familiar, para esses movimentos, eu não me apego muito, Wagner, porque eu já vi muitas experiências de pessoas que me mostraram na Bíblia, assim, Tom, tá na Bíblia o que vocês falam na constelação familiar. E o outro diz assim, vocês trabalham muito com muito respeito. Para mim, isso é só respeito ao ser humano. Ah, beleza. Cada um dá o nome que quiser. Mas ali dentro da minha sessão, por exemplo, não tem nenhum tipo de incorporação que eu já vi acontecer. Aconteceram 2 vezes nas minhas sessões, só, Wagner. E com muito respeito, muita ordem, como qualquer pessoa que às vezes está fazendo um movimento muito exagerado numa constelação familiar em grupo, por exemplo, eu só pego na mão da pessoa e falo, aqui não. Do mesmo jeito que aconteceu essa incorporação, eu falei, aqui não é lugar. Seja o que for, aqui não é o lugar. Porque eu não vou mexer com essas coisas, não vou ficar colocando a mão nessas coisas se eu não sei o que é, cara. Eu simplesmente entendi. faço aquela questão mais respeitosa. Eu vejo você, esse é um movimento que a gente faz muito na constelação, eu vejo você, mas aqui não é lugar para isso. E aí a pessoa simplesmente voltou e sentou na cadeira e falou, tudo bem, tá tudo certo, eu só passei um pouco mal. Beleza. Entendi. É legal demais. É interessante porque assim, ó, não precisa linkar uma coisa com outra, mas quando você fala de questões do passado, né, de uma marca, de um trauma que vem de uma ancestralidade, dependendo de uma ordem religiosa que vai ver isso, vai chamar talvez de maldição hereditária, vai chamar isso de um karma, vai chamar isso de Uhum. alguma coisa. Quando na verdade você consegue olhar por um paradigma diferente e apresentar cura para isso, não é verdade? Isso que é legal, apresentar caminhos de cura, na verdade. Essa coisa Exatamente. toda, né? E você acredita que nessa questão, o constelador aí, né, você no caso, é um instrumento ali que funciona junto com a ferramenta ou é o agente determinante da cura, por assim dizer? Cara, eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez que apareceu uma constelação, a gente estava fazendo, e aí eu olhei assim, chegou uma hora que eu não estava entendendo mais nada. E eu olhei e falei, nossa, eu não estou entendendo. Pensei comigo, né? A moça do meu lado falou assim, Tom, eu não estou entendendo nada. Eu falei, eu também não estou. Mas vamos deixar as coisas correrem, porque isso tem se apresentado. Isso precisa de um lugar. Vamos dar um lugar para isso mesmo, sem tomar consciência do processo. Ela saiu da constelação sem entender muita coisa, eu também não entendi. Acho que passaram alguns meses depois. Ela falou, Tom, eu preciso te ligar. E aí ela me ligou
e falou aquilo que a gente viu, isso na constelação familiar, numa conversa que eu tive com minha mãe, ela narrou exatamente o que aconteceu na constelação sem eu contar para ela. Ela contou a história que aconteceu na constelação sem saber que tinha acontecido, que eu tinha feito uma constelação familiar. Então, eu sou simplesmente um canal. E eu falo para a galera, pessoal, vocês estão aqui por conta que existe um portal. Esse portal, ele é através de mim, porque estou como facilitador aqui, mas eu também participo da constelação de vocês. Talvez com uma visão um pouco mais distante, não necessariamente como um representante. Mas eu participo também com vocês e quem vai fazer os movimentos são vocês. A minha função aqui é desacortinar e entregar para vocês o que esse campo está falando com a gente. Aí sim a gente consegue. Então eu sou simplesmente um instrumento, um facilitador de um caminho para compreensão do que está acontecendo. Numerólogos me mandam muitos pacientes, seja se é uma numerologia cabalística, seja se é uma numerologia pitagórica, sempre me mandam pacientes e às vezes na constelação aparece aonde está o desequilíbrio do mapa da pessoa. E aí é como se desse vida para aquele desequilíbrio, para entender um pouco mais aquele desequilíbrio, e aí ela passa a fazer novas escolhas, não mais sendo simplesmente leal ao sistema dela. Mas eu também, definitivamente, Wagner, eu não sei do que vai acontecer na constelação. Por isso que a constelação é um movimento maduro. Eu falo para a pessoa, aqui vai aparecer o que você precisa, e não necessariamente aquilo que você quer ver. Você está pronto para isso? E aí tem que ser uma decisão responsável da pessoa. E a gente conduzir também com bastante responsabilidade. Perfeito. É legal demais. Eu gosto muito desses assuntos, dessas terapias. E o que eu mais gosto nesse sentido é que a abordagem, né, que você faz dentro dos assuntos não é uma abordagem superficial. Porque, por exemplo, hoje em dia é muito fácil você não ser especialista em muita coisa, mas conhecer de forma genérica. E se Uhum. você conhecer de forma genérica e souber falar um pouquinho legal, você chama multidões para te ouvir falar. Tem gente, tem gurus na internet fazendo isso aí. Eles são genéricos em vários assuntos, falam de tudo e atraem multidões. Só que na hora de realmente resolver problemas, de tratar realmente um problema que é sério, um trauma que pode implicar numa doença séria, que pode levar a pessoa à morte, como a questão do câncer ou qualquer coisa assim, tem que ter esse viés mais responsável, né? Nesse sentido, como que você vê hoje em dia? Outro dia eu vi você postando algo lá que perguntaram na caixinha sobre a aceitação da questão da constelação, de não ser aceita de uma forma como se fosse uma ciência, como se fosse uma questão aceita pela medicina de uma forma mais aberta. Como que funciona essa questão hoje em dia? Existe um movimento totalmente contra a constelação familiar, o Conselho Regional de Psicologia, o próprio movimento de tirar a constelação familiar das práticas integrativas do SUS, porque as pessoas acabam, alguns fazendo trabalhos que de fato, fora de um contexto, ó, gravem muito bem o que eu vou falar, fora de um contexto, a constelação dá um pau do caramba. Dá uma treta gigante, cara. Porque ali a gente vai olhar algo muito além do aparente. Qual é a grande alegação das pessoas quando elas querem banir a constelação familiar? É que colocam nas notícias de portais como o UOL, G1, esses portais que buscam clique, que na constelação familiar é utilizada a técnica de você pedir perdão para quem te agrediu, por exemplo. Cara, não tem nada a ver, porque nem perdão a gente usa na constelação. Nem é uma linguagem do Hellinger, ele nem falava sobre perdão. Mas vai tendo essas descobertas, as pessoas vão aprendendo coisas e vão lendo, porque, como você falou, existe acesso a tudo isso hoje, e você pode saber um pouquinho de cada coisa se você assistir 3 ou 4 vídeos no TikTok, às vezes, nem no YouTube. Vídeos de 2 minutinhos no TikTok, você fala, cara, eu entendo um pouco sobre isso, e você fala sobre isso. Então, eu vejo um movimento totalmente contrário. Porque não há comprovação científica. Cara, mas antes de qualquer comprovação científica, houve uma observação clínica. Sempre há uma observação clínica primeiro, porque as pessoas falam, cara, isso aqui parece que isso aqui é tal coisa, mas não tem comprovação. Então vamos criar um método, vamos pegar um público
para que a gente possa fazer um estudo sobre isso e chegar a algumas devidas conclusões. E o que a gente vê, eu trabalhei muito no Comitê Paralímpico do Brasil, trabalhei 7 anos lá, com técnicas que eram comprovadas cientificamente e outras coisas que, cara, não tinha como explicar. Você tirar a dor na lombar do maior atleta do Brasil paralímpico com um comando no ouvido dele dizendo, cara, você está se sentindo ameaçado, não tá? E ele na maca balançar a cabeça e fazer assim, ó, sim. Tu fala, o seu corpo está dizendo que você se sentiu ameaçado pela manhã, cara. E aí ele balançar a cabeça porque não pode mostrar para os adversários que estava mal. E a gente atuar com algumas técnicas ali simples e rápidas, porque ele ia nadar, afinal, logo 20 minutos depois. Isso não me assusta. Muitos alunos meus me procuraram dizendo, cara, você acha que a constelação vai acabar? Eu falo, cara, não vai acabar. Não vai acabar porque existem pessoas falando super bem. Eu postei isso hoje, inclusive. É claro que sempre vai ter pessoas falando mal do meu trabalho, do seu trabalho, da minha personalidade, da sua personalidade. Ainda mais a gente que se posiciona com uma personalidade um pouco mais contundente na internet. Ao mesmo tempo que a gente afasta algumas pessoas, a gente traz outras que dizem, cara, eu gosto porque eles se posicionam e são diretos no que eles falam, não tem muito rodeio. E às vezes Exatamente, isso é legal. de alguns rodeios, né? Então isso não me assusta. As pessoas, de fato, são muito beneficiadas com o método. Obviamente que outras não, mas depende muito de quem conduz, depende muito do seu momento, depende muito da sua autorresponsabilidade também. Entendi. Perguntei porque, assim, numerologia é uma ciência, é chamado de ciência dentro do esoterismo, só que ela não tem comprovação científica no método cartesiano. Só que também não existe a pretensão de ser. Não existe uma pretensão de que provem que numerologia ou astrologia é provada, comprovada cientificamente. Porque o princípio ali é diferente, o paradigma é diferente. Quando surgiu isso, há mais de 8.000 anos atrás, a ciência e a espiritualidade andavam juntas. Isso foi separado alguns séculos atrás, porque as coisas foram se dividindo. E as pessoas que conseguiram andar no caminho do meio, são pessoas como nós, que você que trabalha com esse tipo de coisa, e tem um viés que busca na ciência algum método e busca em outros conhecimentos alternativos, outros métodos, consegue andar no caminho do meio, você é a pessoa que consegue ajudar mais. E quanto mais gente você ajuda, mais você agrega, talvez você seja mais agredido também. Talvez mais que taca em pedra nesse sentido aí. Mas eu não chamo de luta, né? Mas é uma questão que vai envolver da gente, né? De você nesse caso também, um posicionamento mais firme mesmo, para fazer isso e mostrar resultado. O mais interessante é que esse tipo de coisa, os resultados é que falam por si. Seja na numerologia, na constelação, nessa coisa toda. Apesar de uma coisa não ter muita coisa a ver com outra, né? Nessa questão da numerologia. Mas falando em numerologia, agora eu quero fazer um link, porque você falou o nome dos seus filhos, né? Como é que foi que você escolheu o nome dos seus filhos? Você escolheu dois nomes muito bons para os seus filhos, a Clara e o Luca, né? É um nome muito bom, muito, muito positivo numerologicamente falando. E é difícil você ver uma pessoa que tem lá dois filhos e que escolhe os dois nomes muito bons. Assim. Geralmente a pessoa quando escolhe o nome bom é só um. E o outro geralmente é nome de modinha ou qualquer coisa assim. Você escolheu Clara, um dos melhores nomes que existe para uma mulher. Luca, um dos melhores para um homem. De onde tirou isso? Foi homenagem a alguém? Foi uma inspiração? Como é que foi? Cara, não foi nome de ninguém, Wagner. A Clara ia chamar Bianca. Eu queria que ela chamasse Bianca, porque eu gosto de Bianca. E aí, de repente, cara, assim, por que não Clara? E veio, por que não Clara? E ainda falei, nossa, mas vamos chamar ela de Gema, né? Aquela coisa de brincadeirinha de escola e tal. Mas aí Clara como a luz do sol, era um que vinha na minha cabeça daquela música do Lulu Santos. Clara como a luz do sol. Eu falei, cara, vai chamar Clara. E aí o Luca, a gente simplesmente falou, puta, acho tão bonito, Luca. Cara, os dois nomes vieram de inspirações. A gente não pesquisou em nome, a gente não pesquisou em lista, não sei da onde. Nem sequer fizemos uma numerologia disso, nada disso, cara. Simplesmente recebemos, e eu acabei de receber um presente seu dizendo que eu não sabia que esses nomes eram nomes bons, inclusive, dentro desse mundo da numerologia cabalística. E olha que interessante que esse fato que você narrou de era para ser Bianca, mas daí por que não Clara? Essa inspiração, essa intuição, a gente diz, né? A gente
Explica que é assim, a própria pessoa é quem escolhe o nome. Foi a Clara que escolheu o nome dela. Enquanto ela estava na barriga, é o mentor espiritual dela, o mesmo o espírito, a alma dela que estava por ali, por perto, né, esperando o momento de nascer, por assim dizer, que sopra. Sabe aqueles casos que a pessoa pensa no nome igual você pensou, Bianca? Tem casos que o pai muda o nome da criança no dia, no dia de registrar. Sim. Lida lá com a gravidez inteira, vai se chamar João, vai se chamar Joãozinho. Aí da casa para o cartório, no dia que ele vai registrar, ele muda. Do nada, vem uma intuição, vem uma inspiração. E a gente costuma dizer, associar isso dentro desses assuntos mais esotéricos, que é a própria espiritualidade da criança dando o toque. Porque em numerologia, o nosso nome, né, associado à data de nascimento, ele reflete como se fosse um contrato espiritual que você tem para viver nesse plano. Né? A gente vive para evoluir, para melhorar, para crescer, e existe um contrato, um acordo que é feito lá atrás. E esse acordo ele vem implícito na data de nascimento completa e no nosso nome completo. A astrologia vai tirar algumas informações daí, vai gerar um mapa de atuação para essa pessoa, e a numerologia vai tirar algumas informações daí e também vai gerar um mapa de atuação para essa pessoa. E a numerologia explica todos os ciclos das pessoas a partir dessa informação, que é um nome simples que às vezes veio de uma intuição. E ter um nome bom nesse sentido faz muita diferença na vida da pessoa, porque assim, ó, o meu nome é péssimo. É um dos nomes mais ruins, né, que existe, por assim dizer. E qual que é a consequência de você ter um nome ruim? Não só à luz da numerologia, não é porque a numerologia determina que o nome é ruim. O nome é ruim, a numerologia só explica por um viés, por um paradigma. E uma pessoa que tem um nome ruim, ela vai ser exposta a mais situações de sofrimento para evoluir, só isso. Tem pessoas que, com um nome bom, não vai sofrer tanto para evoluir, como seus filhos e como os meus. Graças a Deus eu escolhi nomes bons para os meus filhos. Foram todos planejados à luz da numerologia, também tenho 2 filhos. Mas você, no caso aí, ó, eu diria, né? Se eu não conhecesse numerologia, eu diria, que sorte, hein? Você escolheu nomes bons, é uma sorte. É uma sorte. Nesse sentido, você acredita em sorte? Não acredito em sorte, não acredito em acaso, coincidência, não acredito em nada disso, cara. Não acredito, acredito muito que as coisas se convergem para que algo aconteça, não necessariamente só algo bom, mas algumas coisas também não agradáveis que também servem em algum momento, talvez não de imediato, mas que podem servir para nosso crescimento. Vamos supor que Deus me livre um dia a perder meu filho. Cara, uma das piores coisas que pode acontecer na minha vida. Só que eu também vou ter oportunidades de olhar para outras coisas. Eu não quero pagar o preço. Tá? Já te aviso aí que eu não quero pagar o preço. Não quero isso. Mas, se acontecer, não há como mudar a circunstância, a não ser mudar o meu olhar em relação a isso. E aprender a lidar com isso. E integrando tudo que vier, as dores, integrando as felicidades, as boas lembranças, integrando tudo. Então, ó, o que você falou aí, comigo aconteceu um episódio desse. Lá em 2012, não sei se os meus seguidores aqui lá no YouTube já sabem, né, disso. Em 2012 eu era casado com uma outra pessoa, não era casado com a Carol. Eu tinha 30 anos, se não me engano, quando aconteceu. E eu tive um bebê, um filho, ele nasceu com um probleminha simples, de atresia de esôfago. Era simples, fazer uma cirurgia simples para corrigir. Ele teve que ficar internado, né, nesse período que nasceu, porque ele usava um sugadorzinho, igual aquele de dentista, que ele engolia, mas a saliva parava no meio da garganta aqui, porque não tinha conexão do esôfago com o estômago. E só que ele era saudável, ele tinha tudo, ele não tinha distúrbio de nada, estava tudo ali, só que tinha que fazer essa correção. Fez essa cirurgia, deu tudo certo, só que 3 dias depois da cirurgia ele pegou uma infecção hospitalar. 8 dias depois ele faleceu. Então foi a pior dor que já aconteceu comigo. Eu costumo dizer que por causa desse episódio eu aguento qualquer coisa. Não existe nada pior do que isso. Eu posso dizer, eu sofri na pele. Então qualquer coisa ruim que acontecer daqui para frente não seria tão ruim, porque eu já passei por uma coisa ruim nesse sentido, né? Péssimo. Aí eu não entendi na época, né? Foi péssimo. Eu tinha uma orientação religiosa, apesar de não ser praticante, fui criado dentro do cristianismo, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, com meus avós, enfim. Aprendi a tocar instrumento, tocava em louvor, aquela coisa toda. Quando aconteceu isso, eu perdi totalmente o temor. Eu não virei ateu, nem fiquei revoltado com Deus, mas eu perdi o temor. Porque você fica muito machucado. Eu perdi o temor. Eu falei, não,
Deus, eu não quero saber, tá? Eu perdi o temor, não tinha mais aquele respeito Uhum. pela figura de quem eu reconhecia como Deus. E aí eu comecei a estudar. E na ocasião eu trabalhava, eu era casado com essa moça, e ela trabalhava no centro espírita kardecista. Trabalhava na secretaria, por causa disso cederam a casa do centro ali pra gente. O centro também era um albergue, era grande, era um terreno grande, tinha uma casa do caseiro, do zelador. Ofereceram isso para nós. A gente foi morar lá, ela trabalhando na secretaria, e eu já era professor de escola. Eu sou professor Wagner aqui porque eu sou professor mesmo, trabalhei muitos anos como professor de escola. E aí, nessa caminhada, a gente morou 3 anos lá, tentando fazer esse casamento ainda dar certo depois desse trauma. Infelizmente não deu. Em 2015 a gente acabou se separando. Mas nessa caminhada de morar 3 anos nesse centro espírita, eu assisti palestras dos mais renomados palestrantes espíritas do Brasil. Toda semana tinha um palestrante bom lá. E eu entendi 1 milhão de coisas a respeito disso, que me deu conforto, se é que eu posso usar essa palavra, me fez passar por cima. E li muita coisa também, porque tinha uma biblioteca gigante lá, eu gostava, né? E isso abriu o leque para eu entrar nesse ramo da espiritualidade, dessa coisa toda. Quando eu já separado dessa minha esposa aí, eu passeando pela internet outro dia lá, eu tocava numa banda, né? Fomos marcados num evento. Eu tinha uma banda de blues e rock clássico. A Carol, minha esposa, era cantora sertaneja. E aí ela foi marcada no mesmo evento. Foi marcada no mesmo evento que eu. Ela foi tocar num dia no evento e eu fui tocar no outro. São dias diferentes. No dia do rock eu toquei, no dia do sertanejo ela tocou. E aí fomos marcados nesse evento, começamos a seguir ali pelo Facebook, um ou outro e tal, até que começamos a conversar. E um belo dia, ela conversando comigo ali pelo Messenger, ela perguntou minha data de nascimento. Falou, qual que é a sua data de nascimento? Eu falei, dia 6 de fevereiro de 82. E o seu nome? A Wagner César dos Santos. E aí ela, sabe quando a pessoa está digitando e só aparece no teclado aquele negócio, digitando, Digitando. digitando, digitando. E não digitava logo e vai vir um textão, eu falava. Veio um texto relativamente grande, mas ela explicou a minha vida inteira. Só para essas duas questões aí. Informações. Aí eu fiquei doido. Falei, como assim? Do que você sabe de mim? Eu só te falei minha data, só te falei meu nome. Como que você sabe desse tipo de coisa toda? Mas ela falou da minha vida, dos meus traumas. Ela citou até um evento traumático que pode ter acontecido lá perto de 2010 a 2013, que foi a morte do meu filho. Então foi muito louco. Eu falei, o que é isso? Do que você está usando? Ela falou, isso aqui é numerologia cabalística. Foi aí que eu conheci a numerologia. Com ela, conhecendo. A gente não era namorado nem nada ainda. Nos aproximamos um pouco mais. Alguns meses depois estávamos namorando. Menos de um ano depois disso aí estávamos morando junto e hoje casados já há 8 anos juntos. Então, bem interessante. Mas esse evento traumático que você disse de perder o filho, para mim foi um divisor de água, que eu associaria é até errado usar isso, mas eu associaria a algo bom, porque hoje a minha vida é muito boa, eu melhorei demais, evolui muito, me tornei uma pessoa que ajuda outras pessoas, então isso deu um salto quântico na minha vida, mas precisei passar por uma situação muito ruim, né? Teve o divórcio lá atrás, teve essa perda, então foi péssimo, é um momento que eu não gosto de reviver, mas eu lembro, né, com saudade, com tristeza até, mas eu atribuo hoje, pela mentalidade que eu tenho, como essa que você acabou de dizer, que a gente tem mais ferramentas para processar, e isso faz com que eu entenda e possa até ajudar outras pessoas nesses casos aí. E agora, última pergunta aqui, ó, né? Deixa eu fazer uma última pergunta. Já são 9h23, vamos ver o que dá para a gente falar ainda. Nesse sentido, Everton, se fosse o caso, não é o meu caso, mas quando a pessoa fica traumatizada e pode, sei lá, desistir da vida porque aconteceu algo com isso, algo nesse sentido com ela, qual que é a abordagem? Que seria uma ferramenta de cura para fazer essa pessoa voltar à vida? Geralmente a gente vai buscar, quando chega as pessoas com tendências suicidas dentro do consultório, às vezes tem aquela pessoa que ela é de fato consciente, que atentou contra a própria vida, ou mesmo aquela pessoa que tem movimentos que a gente chama de pulsão de morte. Ela não tem efetivamente uma ação, mas ela caminha para movimentos que levam para a morte. Dos mais leves para os mais profundos. Os mais profundos são aquelas pessoas que de fato se atentam contra a própria vida mesmo. Tipo a Valeuska, a jogadora de vôlei que morreu aí do 17º andar. Mas, por exemplo, a própria procrastinação exagerada pode ser um movimento de pulsão de morte. Eu deixo de olhar para a vida. Quando a gente pega o viés da constelação, basicamente, ou nós estamos olhando para a vida, ou nós estamos olhando para tudo aquilo que representa a nossa morte. Seja a morte
física, seja morte financeira, seja morte social. Ah, eu tenho uma fobia social. Cara, existe uma pulsão de morte. Que a gente somos seres que nos relacionamos. A gente precisa desse relacionamento. Nós temos isso como natureza. Ah, eu tenho sempre muita dívida. Eu sempre faço dívida. Termina um pagamento, eu começo outra dívida. É um movimento de pulsão de morte também. Essas pessoas, do mais leve para o mais pesado, a gente sempre vai encontrar algumas camadas. Porque não é numa única sessão que a gente vai trazer tudo à tona. O próprio corpo não deixa. Quando a pessoa chega na minha maca e eu deito ela lá e falo, ó, eu vou encontrar a primeira camada que o seu corpo está pronto para olhar, às vezes ele encontra uma data 2 anos antes, às vezes ele encontra um trauma intrauterino de quando a mãe foi assaltada, quando ela estava na barriga da mãe ainda e a mãe foi assaltada, e depois ela volta na outra sessão, aparece um trauma de 8 anos, por exemplo. Não tem uma ordem cronológica que a gente encontra os traumas, mas sim uma ordem onde o corpo está preparando você para emergir tudo aquilo que está lá no fundo do Titanic. Lá. Deixa eu trazer à tona para que a gente possa ter condições de olhar. E muitas vezes não vai ser o ponto central, como eu contei agora há pouco. O cara veio por conta de uma prosperidade, eu tenho dificuldade em prosperar, e a questão estava num desafeto vivido lá por volta dos seus 11, 12 anos, de maneira muito forte quando aconteceu um evento traumático. Esse evento é aquele evento inesperado, que a gente não conta com ele, que tem um drama, uma situação negativa envolvida. Então a gente sempre vai olhar por camadas, vai pegar aquela sopa ao redor, não vai direto no meio da sopa, e a gente pega sempre as referências. Eu sempre faço a metáfora do quebra-cabeça. A gente vai montar um quebra-cabeça, normalmente todo mundo começa pela beirada porque tem uma referência, que é aquela linha. Então a gente começa a montar por ali e o meio é construção e desconstrução, construção e desconstrução. A gente está no mês aí do Setembro Amarelo, eu particularmente não gosto disso. Não sei se isso mais ajuda ou se isso mais prejudica ou incentiva as pessoas que estão próximas ali a fazer. Sei que a maldade existe, tem pessoas que incentivam isso na internet, outras fazendo campanhas de valorização da vida, mas eu ainda acho lá no fundo que esses meses pioram as questões que eles mesmos falam. Setembro Amarelo, Outubro Rosa e o Novembro Azul, por exemplo. Eu também penso igual você nesse sentido. Eu acho que esses lembretes para, sei lá, para fortalecer uma ideia, mesmo que seja para prevenir, talvez tenha um efeito contrário. Isso que você falou é muito sério, porque assim, ó, há um mês atrás, um mês, pelo menos, quase um mês, você vai fechar um mês agora, uma pessoa, uma amiga nossa aqui, ela infelizmente tirou a própria vida também. Uma menina bonita, jovem, sabe? Estudante de medicina ali, ela já tinha uma graduação, estava finalizando uma segunda graduação em medicina, já estava namorando, era praticamente casada com um médico, ela tinha uma vida legal, era empresária, sabe? Ela trabalhava fazendo bastante coisa ali na área, empreendendo, ganhava dinheiro, era uma pessoa que motivava muita gente, era muito feliz, uma alegria de viver tremenda do nada. Assim, a gente sabe que não é do nada, mas quem não sente o que a pessoa está sentindo, vai pensar que talvez seja do nada. A gente recebeu a notícia, eu estava me preparando para fazer uma live, igual eu faço todos os domingos aqui, e aí a Carol, minha esposa, cozinhando ali, ajeitando, conversando comigo, recebeu a notícia que ela foi encontrada morta dentro do apartamento dela. E a gente até hoje não consegue entender porque uma pessoa assim, jovem, cheia de vida, aquela coisa toda, deu esse passo, né? Esse passo de, eu não sei se de coragem ou de covardia, não sei como que você vai olhar isso. A coragem para tirar a própria vida ou covarde para não continuar a vida e vencer o sofrimento. Sei que aquilo abalou de um jeito que depois agora vem essa questão da moça lá, da jogadora de vôlei, também que você não fica processando uma coisa dessa e fica pensando, né? A vida é algo tão valioso que deve ser muito ruim estar na pele de quem toma a decisão de tirar a própria vida para se livrar de uma dor. Então, sem julgamentos, o que eu posso sei lá, mandar energia positiva para quem foi, para que a passagem seja leve e continuar aqui e tentar cuidar de quem está perto da gente, ou mesmo daqueles que eu tenho acesso, para que isso não aconteça. Eu costumo falar, Wagner, que sempre quando eu fico sabendo de alguma situação como essa, por exemplo, a jogadora de vôlei, ou eu tive pessoas próximas também que cometeram isso, cara, que ponto
chegou da pessoa não conseguir enxergar outra solução senão dar fim na própria vida para acabar com o sofrimento que ela tem. Que a gente não espere chegar nesse momento, que a gente consiga achar válvulas para ir liberando esses sofrimentos. Eu postei hoje, inclusive, quando eu cheguei no meu consultório, dia de transformar dores em alavancas de crescimento, por exemplo. Que a gente tenha válvulas, que a gente tenha acesso a conteúdo, porque tem muita coisa de graça. Você não precisa necessariamente marcar uma consulta com a gente, mas acompanha o conteúdo, cara. Tem tanta gente ruim fazendo coisa ruim na vida. Eu falo que a gente tem que fazer alguma coisa de bom pelos nossos filhos, que teoricamente vão ficar aí por muito tempo. Fazer um movimento contrário, por mais que às vezes a gente ache que o mal está vencendo, tá? Então vamos se reunir mais pessoas boas para que a gente possa fazer mais coisas boas, incentivar e para que as pessoas busquem e vão liberando as suas dores para que a gente possa construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos também. Perfeito. Everton, nós estamos aqui há 1 hora. Aqui, ó. Quero só te agradecer mesmo pelo encontro aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes, conversar sobre temas mais específicos aí para ajudar um pouco mais, porque eu acredito que esse tipo de conversa agrega bastante, ajuda bastante. Tenho certeza que foi de crescimento. Para mim foi um aprendizado. Eu adoro conversar com pessoas, que são mais inteligentes do que eu, que vão me ensinar. Isso é legal. Para finalizar aqui, eu queria que você falasse só do Egídio. O que é o Egídio? Que eu vejo você postando tudo. É um apelido, é o nome da sua academia? O que é aquilo? Eu vejo aquela brincadeira. Carol, minha esposa, acha de rir com as coisas que você posta lá. E eu fico boiando de vez em quando. Cara, essa história do Egídio, ela é assim. Quem acompanha meus stories, geralmente quando eu estou na academia, eu coloco bom dia, Egídio, Egídios do Brasil. Eu chegava numa academia, eu treinava numa academia onde a mulher chegava para mim e falava bom dia, Egídio. Ela achava que eu chamava Egídio. E eu não a corrigia. Eu nunca a corrigi na vida. E ela, bom dia, Egídio. Eu, bom dia. E aí outro dia, bom treino, Egídio. Eu falava, bom, obrigado. Então aí começou essa história do Egídio. E aí hoje tem gente que me marca, que faz hashtag, time do Egídio. O Egídio é basicamente um personagem meu, que é a minha persona disciplinada, emburrada, que vai para academia às vezes bravo, porque não queria estar lá, queria estar dormindo, mas vai. Eu diria que o Egídio é minha persona disciplinada e constante. Muito bem. Perfeito, que legal. Everton, muito obrigado, tá, Everton? O seu mapa numerológico está pronto, eu vou te enviar. Eu fiz o mapa numerológico do Everton quando ele tratou da Carol, foi alguns meses atrás. E eu pensei que tinha enviado esse mapa para ele, né? Foi um presente, então a Carol pediu os dados, eu fiz o mapa, coloquei lá para ser. Eu mando sempre para a minha equipe que faz os envios, eles colocam dentro de um software para fazer os disparos, porque senão eu não sou enviar tudo à mão e não dou conta. E aí. E você acabou não recebendo, né? Mas eu vou te enviar. Vai vir. Não, vou te enviar. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, Everton. Quero agradecer meus amigos que estão participando aqui. Se você me segue, não segue o Everton ainda, já clica, já segue o perfil dele lá. O perfil dele é muito interessante, é muito instrutivo. Se você estiver passando por alguma situação e quiser auxílio profissional do Everton, como terapeuta, como constelador, como reprogramador mental e biológico, essa coisa toda, vale muito a pena. Nós fizemos, eu fiz com a Carol, minha esposa, passou por um tratamento com o Everton, fez muito bem, nos ajudou bastante, por isso que eu trouxe o Everton aqui. Agradeço mais uma vez por esse convite, Everton. Quero que você diga suas últimas palavras aí dessa live aqui, peça para o povo te seguir, essa coisa toda, e a gente já encerra. Obrigado, Wagner. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A todos vocês que ficaram até aqui, eu separei um presente para vocês. Vocês mandaram um inbox para mim, falando que estava aqui na live. Eu tenho 34 presentes para vocês. Como assim 34? 34 presentes para vocês eu tenho. Manda um inbox para mim. As minhas redes sociais estão aqui. A caixinha está sempre aberta. Vou abrir uma caixinha agora, inclusive, para quem quiser perguntar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Wagner. Obrigado por esse cruzamento de informações que nós tivemos aqui, esse compartilhamento. Muito grato por essa noite e vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Muito obrigado, viu? Valeu, Everton, eu que agradeço, tá? Então, gente, é isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Vou encerrando aqui, ficamos assim.